Fala, povo! Beleza, cara? Vamos lá então, nota da química para mais um videozinho. Hoje estreando um vídeo de aulas. Nosso primeiro tema de hoje são dispersões, beleza? Bom, dispersões são na verdade sistemas no qual uma substância, a que está em menor quantidade, que chama de disperso, está disseminada, está misturada no meio de outras ou de outra substância que está em maior quantidade no sistema, chamada dispersante. Beleza? Então, eu classifico as dispersões de acordo com o tamanho do disperso, aquele que está espalhado no dispersante. Tá? E, em termos gerais, eu posso fazer analogia com as soluções e o soluto, né? O solvente e o soluto, perdão. O soluto está em menor quantidade, o solvente está em maior quantidade. Só que a dispersão é algo mais geral. Então, eu tenho o que nesse caso? Né? Eu tenho três classificações. Eu tenho o que a gente chama de solução verdadeira. A solução verdadeira são aquelas que têm partículas da ordem entre 0 e 1 nanômetros de diâmetro da partícula do disperso. Tá? Depois dela, tem aquelas que são um pouquinho maiores, os coloides. Os coloides têm tamanho entre 1 e 1000 nanômetros para a partícula do disperso. E ainda tem as suspensões. As suspensões são aquelas que existem ou têm partículas dispersas com tamanho maior do que 1000 nanômetros. Beleza? Então, o que faz eu entender os tipos de dispersões são basicamente o tamanho das partículas que estão associadas. Beleza? Bom, isso leva a uma série de características muito peculiares. Por exemplo, as suspensões, que é esse primeiro que a gente está vendo aqui, né? Elas têm partículas muito grandes. Então, nesse caso aqui, geralmente, eu consigo fazer a filtragem e a centrifugação desse tipo de material disperso. O que acontece? Um exemplo clássico desse tipo de material, vou colocar aqui para vocês, seria terra em água. Aquela água meio barrenta, sabe? Ela fica uma água escura e tem partículas de terra misturadas. Só quando eu filtro eu consigo separar a terra da água. Beleza? Bom, depois são os coloides, né? Seguindo a ordem aqui. Os coloides, eu consigo, de certa forma, fazer a filtragem deles. E também a centrifugação. Só que eu dependo de um pouco mais de força, vamos dizer assim. Eu tenho que usar aqui ultrafiltros, ou filtros com tramas menores, e ultracentrífugas, para dar conta de separar o disperso do dispersante. Um exemplo muito bacana disso aqui é o próprio leite. O leite ele tem partículas de gordura ali, de proteínas que estão dispersas na água, que é a base do leite. Então, quando eu fervento o leite, ou fervo o leite, crio a nata, por exemplo, eu estou separando essas partículas do restante da solução. Beleza? Por último, tem a solução verdadeira, ou as soluções verdadeiras. Né? São as soluções propriamente ditas que eu trabalho no cotidiano. Essas soluções, elas não podem ser filtradas, nem centrifugadas. Porque as partículas de soluto, nesse caso, né, ou de disperso, são muito pequenas. Um exemplo clássico disso aqui é a água do mar. Ok? Bom, uma grande questão bacana aqui é que desses três tipos de dispersos, né,
Os três últimos aqui, ó, os dois últimos, perdão, eles são susceptíveis ao campo elétrico. Então, eu consigo, por exemplo, passar corrente elétrica com certa facilidade pelas soluções e pelos coloides. Disso eu consigo separar, por exemplo, moléculas usando a eletroforese para coloides. As suspensões têm partículas muito grandes, então a relação de carga delas em relação à massa é muito grande, não permite que eu faça a separação por meio de eletroforese. Beleza, pessoal? Bom, então esse aqui foi um resumo bem geral do que são as dispersões, beleza? Até a próxima aula e um grande abraço. Valeu!